Imagine túmulos gigantes, de pedra brancas brilhantes. As pirâmides, erguidas para guardar mistérios que até hoje são ocultos. Por milênios, elas inspiraram histórias intrigantes e lendas de tirar o fôlego. Como será que construíram esses túmulos enormes, que chegam a centenas de pés de altura e com cada detalhe perfeito? Por que uma nação inteira se dedicou a criar moradas tão grandiosas para os seus mortos? E quem eram os corajosos que encaravam o desafio de transportar bilhões de toneladas de pedra para construir essas verdadeiras maravilhas? Agora, a ciência está quebrando as defesas das pirâmides, desvendando mitos antigos e revelando a verdade. O Egito permanece como grande guardião dos monumentos que vigiam a cidade do Cairo. Construídas mais de 2000 anos antes do nascimento de Cristo, esses gigantes de pedra continuam intrigando e cativando os arqueólogos em busca de compreender suas origens e propósito. Acredito que o Egito tem um domínio tão forte sobre nós porque eles tinham acesso à pedra e, com essa pedra, construíram os primeiros arranha-céus do mundo. Há algo em nós que nos vemos neles. Os construtores de pirâmides não deixaram nenhum registro de como ergueram essas superestruturas maciças, e milhares de anos de mitos e lendas escondem seu verdadeiro propósito. As únicas pistas são as próprias pirâmides. Os cientistas precisam estudar as pedras para descobrir como essas construções extraordinárias foram feitas e quem as construiu usando tecnologias simples e primitivas. Esses são monumentos muito sofisticados. A Grande Pirâmide é a alta tecnologia da antiguidade. A escala dessa realização é impressionante. A Grande Pirâmide tem 481 pés de altura e é composta por 2,3 milhões de blocos, alguns pesando até 50 toneladas. Toda a estrutura pesa quase 6 milhões de toneladas, o que equivale a 16 edifícios Empire State. Por 38 séculos, foi o edifício mais alto da Terra. Além disso, é uma peça incrivelmente precisa de engenharia. Os lados de 755 pés variam em comprimento por menos de 2 polegadas. Não é apenas a construção exterior que é extraordinária. Dentro, há um complexo de passagens e câmaras feitas de uma das rochas mais duras da natureza. A alvenaria é tão precisa que nem mesmo um cartão de crédito pode deslizar entre os blocos. Tudo construído por um povo que não havia descoberto a roda. A precisão da Grande Pirâmide é algo que me deixa em reverência. Os primeiros egiptólogos tentaram abrir caminho para a verdade com dinamite, forçando seu caminho para as câmaras secretas das pirâmides, mas podem ter destruído mais do que descobriram. A dinamite, especialmente, pode ter apagado pistas deixadas pelos antigos egípcios que nos diriam mais sobre a pirâmide e como elas foram construídas. Agora, arqueólogos estão usando a tecnologia mais recente para procurar maravilhas escondidas profundamente nas pedras. Eu realmente acredito que a câmara secreta do rei ainda está escondida dentro da pirâmide. Mas para outros arqueólogos, são os próprios edifícios que são o verdadeiro mistério. O maior mistério das pirâmides não são as câmaras secretas, mas sim como os egípcios conseguiram construí-las com a tecnologia que tinham. Os antigos egípcios não dominaram a construção de pirâmides de uma só vez. Levou longos anos de tentativa e erro e um quase desastre para evoluírem da construção de simples estruturas de barro até a Grande Pirâmide em Gizé. As primeiras pirâmides foram construídas na margem oeste do rio Nilo por volta de 2600 a.C. O design mais antigo foi a Pirâmide de Degraus, em Saqqara, possivelmente a mais antiga construção de pedra da Terra. Com 204 pés de altura, esta foi uma revolução na história da construção. Ela não tinha lados inclinados, mas sim subia em uma série de níveis ou degraus. As primeiras pirâmides verdadeiramente de lados planos foram construídas 60 anos depois pelo faraó Sneferu. Seu filho Khufu construiu a Grande Pirâmide, a primeira e maior das 3 pirâmides de Gizé, seguida por uma série de pirâmides menores e altamente decoradas em Saqqara. Como os egípcios construíram essas gigantescas superestruturas usando a tecnologia simples da época é um mistério antigo.
O primeiro desafio foi avaliar o local e marcar a pirâmide na direção correta. Eles escolheram o local com cuidado para garantir que a rocha-mãe fosse capaz de suportar muitos milhões de toneladas de calcário. Os antigos arquitetos, então, marcaram a construção de forma que cada lado estivesse alinhado com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Hoje, usamos bússolas digitais e equipamentos de mira a laser, mas os antigos egípcios não tinham essa tecnologia. Em vez disso, alguns especialistas acreditam que eles olharam para o céu, observando onde as estrelas do Polo Norte surgiam e se punham. Era possível calcular o verdadeiro norte observando onde as estrelas polares surgiam e se punham no céu noturno, e uma linha traçada exatamente no meio entre esses pontos apontaria para o norte verdadeiro. Usando apenas esse método de baixa tecnologia, a Grande Pirâmide foi alinhada com uma precisão impressionante, desviando menos de 1/20 de grau do norte verdadeiro. O engenheiro e escritor de pirâmides Robert Bauval alinhou edifícios modernos a si mesmo e ficou espantado com a precisão alcançada pelos antigos egípcios. Supera minha compreensão de como eles fizeram isso, e eu já projetei edifícios com instrumentos ópticos e com a ajuda de guindastes para colocar as pedras. Às vezes eu não os faço tão precisos. Após calcular o norte verdadeiro, os arquitetos traçaram uma linha de alinhamento que formava um dos lados da base da pirâmide. Em seguida, eles marcaram os outros 3 lados usando varetas de medição e cordas. Com o plano da pirâmide definido e o local nivelado, a construção poderia começar. Para isso, os egípcios precisavam de pedra, milhões de toneladas de pedra. Mas como eles conseguiram retirar quantidades incríveis sem a ajuda de dinamite, martelos pneumáticos ou até mesmo ferramentas de ferro? Durante o Reino Antigo do Egito, 18 pirâmides principais foram concluídas em um período de 500 anos, contendo 1/3 bilhão de pés cúbicos de pedra que precisavam ser extraídos, cortados e transportados para os locais. Mesmo para empresas de engenharia moderna com tecnologia atual, isso seria uma tarefa assustadora. No entanto, os antigos egípcios conseguiram com ferramentas muito rudimentares. Dennis Stocks viaja para Tora, perto do Cairo, onde grande parte do calcário de alta qualidade usado nas pirâmides foi extraído. Ele acredita que os egípcios cortaram essa pedra usando o metal macio, o cobre. Stocks construiu réplicas de cinzéis de cobre com base em artefatos antigos encontrados no Egito. Usando esses cinzéis, ele sente que está tão perto quanto possível da mente dos trabalhadores egípcios antigos e de como eles se sentiram. Mas o cobre é um metal macio e maleável, que entorta e fica sem fio facilmente. Como ele poderia ser usado para cortar calcário? As ferramentas que tenho em mãos no momento são as primeiras que os artesãos antigos usariam. Esta aqui é um malho usado para golpear esta ferramenta de cobre, que é moldada em um cinzel. Para fazer isso, você coloca o cinzel contra a pedra em um ângulo, posiciona o malho e, em seguida, dá golpes bastante fortes. Você verá pedaços de pedra se soltando. Isso é bom para o trabalho bruto. Mas temos outro cinzel de cobre, que pode ser usado para trabalhos mais finos, removendo menos pedra de cada vez, mas vamos aproximar uma superfície da superfície que é completamente plana. Cinzel de cobre? Algumas pesquisas mostram que é possível esculpir blocos de calcário usando cinzéis de cobre macio, e parece que os egípcios foram os beneficiários involuntários de uma boa sorte. Análises químicas detalhadas de ferramentas antigas mostram que o cobre egípcio não era puro. Continha pequenas quantidades de arsênico. Por uma feliz coincidência, essa impureza mantém os cristais de cobre juntos, e na verdade torna esse cobre mais resistente do que sua forma pura. Essa particularidade da química ajudou os pedreiros egípcios a extrair a maioria dos 2,3 milhões de blocos de calcário na Grande Pirâmide. As pirâmides são compostas principalmente de rocha relativamente macia e calcário, mas os egípcios também usavam um tipo de pedra muito mais dura, o granito. Eles usaram essa pedra dura e lindamente colorida
para as seções mais importantes do projeto, como a Câmara do Rei dentro da Grande Pirâmide, e cinzéis de cobre não tinham absolutamente nenhum efeito nessa rocha. Ferramentas de pedreira modernas, sofisticadas, podem cortar granito, mas os egípcios nem haviam aprendido a forjar ferro. Quanto mistério tem por trás dessa obra? Gerações de arqueólogos não conseguiram resolver o quebra-cabeça de como eles cortaram esses blocos de granito de 50 toneladas. Mas agora, a arqueologia experimental está começando a explicar esse mistério tecnológico. Dennis Knox acredita ter a resposta. Ele acredita que os egípcios usaram serras de cobre, e não apenas serras comuns. Elas nem mesmo tinham dentes. Este material aqui é granito muito duro, e para cortá-lo você precisa de uma ferramenta especial. E esta é uma serra de cobre, mas não tem dentes. É sem dentes mesmo. Você pode estar se perguntando como ela vai cortar. Bem, com o som. Na verdade, são os cristais de quartzo dentro do som que se incorporam ao cobre mais macio, e quando a serra arrasta esses cristais, eles cortam a rocha, pouco a pouco. Quartzo é tão duro que ele gradualmente desgasta o granito sólido, mas usando essas serras, os antigos egípcios só poderiam cortar granito a uma taxa de 2 polegadas cúbicas por hora. Ainda teria levado 4 meses para esculpir o sarcófago dentro da Grande Pirâmide com cobre macio e uma borda de corte fornecida por arsênico e areia. Os egípcios cortaram quantidades significativas de pedra rapidamente, mas então tiveram que montar esses blocos em um monumento que resistisse ao teste do tempo. Mas o que fez os egípcios decidirem construir uma pirâmide em primeiro lugar? Por que escolheram essa forma icônica? Eles estavam procurando uma forma estável, como um monte de cascalho. A pirâmide é suportada por uma base larga e um centro de gravidade baixo, com mais de 2/3 do peso na parte inferior de sua altura. Mas o projeto não era apenas uma questão de engenharia. Também foi influenciado por suas crenças e simbolismo. As pessoas querem subir e ter estabilidade entre muito estáveis. Mas é claro que há uma simbologia em tudo isso. Pode haver várias influências místicas por trás da forma da pirâmide. Uma explicação olha para a adoração de uma pedra mística conhecida como a Pedra Ben-Ben. Ninguém sabe de onde essa pedra lendária se originou, alguns pensam que era um meteorito. Há muito tempo desapareceu, mas as pirâmides ou capitéis que formam o topo das pirâmides são modelados na forma original da Pedra Ben-Ben em forma de pirâmide. Será que isso pode ser a razão pela qual as pirâmides foram construídas em sua forma distintiva? Com o Sol desempenhando um papel tão importante na religião egípcia da época, há outra possibilidade. Talvez o próprio Sol fosse a chave. A pirâmide poderia ser vista como uma representação de um raio de sol descendo dos céus. Quando o Sol emerge de trás das nuvens, o feixe criado às vezes pode se assemelhar a uma pirâmide. Então, uma representação de pedra de um raio de sol é uma possibilidade. Mas talvez tenha sido a primeira pirâmide simplesmente a forma geométrica pura de uma pirâmide que atraiu os egípcios. Ironicamente, a primeira pirâmide, a pirâmide de escada, não tinha lados inclinados suaves. Ela se erguia em 6 camadas separadas. Foi o faraó Seneferu, pioneiro das pirâmides 60 anos depois que a pirâmide de escada foi construída, que criou a primeira pirâmide verdadeira de lados suaves. Esta foi uma nova concepção radical, e seu sucesso dependeria de uma decisão crítica de engenharia. Com que ângulo os lados deveriam subir? Quanto mais íngreme o ângulo, mais alta e pesada seria a pirâmide. Se eles a fizessem muito íngreme, ela poderia ser muito pesada para a fundação de Seneferu. Os arquitetos de Seneferu escolheram um ângulo de 55 graus. A princípio, as coisas correram bem, mas na metade da construção, rachaduras começaram a aparecer nas câmaras internas da pirâmide. Segundo uma pesquisa de arqueólogos italianos, Mara Giulio e Rinaldi, a pirâmide foi construída em argila pálida e macia, e apenas as bordas descansavam em uma base de pedra sólida. Conforme a pirâmide subia, esse núcleo macio afundava sob o peso. Os arquitetos tiveram que encontrar uma solução, ou a pirâmide poderia desmoronar. A construção parou. Eventualmente, sua solução dramática mudou toda a direção da construção. Os arquitetos diminuíram o ângulo de inclinação de 55 graus para 43 graus.
Bem, isso reduziu a altura da pirâmide em 100 pés e o peso em mais de 400 mil toneladas. O erro dos engenheiros provavelmente enfureceu o faraó, mas sua solução foi um sucesso. 4.500 anos depois, a pirâmide curvada, como é conhecida agora, ainda está de pé, embora com sua forma ligeiramente incomum. As principais pirâmides nunca mais seriam construídas com um ângulo tão íngreme. Já para a pirâmide vermelha próxima à pirâmide a ser criada, os arquitetos de Seneferu estavam compreensivelmente cautelosos. Eles construíram a pirâmide vermelha com apenas 45 graus, o ângulo mais raso de todas as pirâmides egípcias, e ainda está de pé. É a pirâmide verdadeira de lados suaves mais antiga no Egito hoje. Após esse sucesso, os arquitetos ficaram mais confiantes. Eles agora construíram pirâmides cada vez mais íngremes, com o ângulo da A Grande Pirâmide. Suas faces sobem a um ângulo um pouco inferior a 52 graus, atingindo um pico de 480 pés. Mas como eles conseguiram manobrar blocos de 2,5 toneladas a uma altura incrível sem guindastes ou equipamentos avançados? Foi um desafio para os antigos egípcios e ainda permanece um mistério para os arqueólogos modernos. O egiptólogo Mark Lehner passou 30 anos estudando as pirâmides de perto. A pergunta foi: onde estão as pedreiras? Que tipo de rampa pode obter da pedreira até a pirâmide em uma inclinação funcional? Acredita que alguma forma de rampa foi usada para elevar os blocos de pedra. O tipo de rampa continua sendo um mistério. Eles se aproximaram da pirâmide diretamente, subiram por um lado em zigue-zague ou deram voltas em torno dela. Esse não foi um problema totalmente resolvido, a sugestão foi baseada nas paisagens, mas muita coisa ainda é conclusiva porque as rampas foram desmontadas assim que a pirâmide foi finalizada. Apenas fragmentos de evidências estão disponíveis para os arqueólogos, mas foram as rampas e a força muscular que permitiram que milhões de blocos alcançassem o cume. Uma vez em posição, os construtores enfrentaram uma nova tarefa. Os blocos tinham que se encaixar perfeitamente uns aos outros. Surpreendentemente, em uma construção tão precisa, uma grande proporção das pedras internas foi apenas grosseiramente acabada, e os espaços entre elas eram preenchidos com entulho e argamassa de gesso. Entre os blocos, eles colocavam muitos fragmentos de calcário misturados com grandes porções de argamassa, e isso endureceu como o concreto moderno. Mas cada pedra que seria visível quando a construção fosse concluída foi colocada com precisão surpreendente. Na Grande Pirâmide, os blocos da câmara de sepultamento se encaixam perfeitamente. Os lados desses blocos tinham planos para fazer essas juntas incríveis. Essa engenharia de precisão foi feita usando ferramentas mais simples. Os blocos internos ásperos foram cobertos com uma camada externa de pedra extremamente lisa. Essa pedra foi esculpida a partir de calcário de alta qualidade e teve que ser transportada pelo rio Nilo até o local da pirâmide. Com essa camada polida, a pirâmide teria brilhado em branco deslumbrante sob o sol egípcio, mas quando as pirâmides estavam recém-cobertas com esse calcário especial, elas devem ter sido cegantes ao sol, como neve recém-caída. Para alcançar isso, cada pedra de revestimento foi cortada para se encaixar perfeitamente com suas vizinhas. Quando a Grande Pirâmide de Gizé foi concluída, estava coberta com milhares dessas pedras de revestimento. Infelizmente, elas há muito desapareceram, usadas para construir mesquitas e castelos no Cairo. Mas pedras de revestimento ainda podem ser vistas no chapéu da pirâmide de Khefren. Mesmo com todas as habilidades e ferramentas egípcias, a construção das pirâmides ainda foi uma tarefa incrivelmente árdua, exigindo milhões de horas de trabalho para ser concluída. A construção das pirâmides foi um projeto enorme que exigia uma incrível quantidade de mão de obra e recursos. As histórias antigas falam de 100 mil homens trabalhando na Grande Pirâmide por 20 anos. Especialistas modernos acreditam que uma estimativa mais realista é de 25 mil trabalhadores. O trabalho foi concluído durante os 23 anos de reinado do faraó Quéops. Os trabalhadores teriam contribuído com mais de 1/4 bilhão de horas de trabalho. O Egito Antigo era uma terra rica, mas para um trabalho tão gigante, os construtores teriam que obter materiais de todo o país.
Os blocos de granito tinham que ser transportados 965 quilômetros pelo Nilo das Pedreiras em Assuã. Manter um projeto de pirâmide no caminho certo era um pesadelo logístico que testaria até mesmo uma empresa de engenharia moderna. No entanto, ao construir uma pirâmide nos dias de hoje, teríamos todos os benefícios da tecnologia moderna à nossa disposição. Enquanto os egípcios provavelmente dependiam das estrelas para alinhar as pirâmides, usamos lasers. Onde os egípcios usavam rampas simples, usamos enormes guindastes para elevar os blocos. Hoje, veículos motorizados transportam materiais de construção para o local, mas os egípcios só tinham força muscular e barcos de movimento lento. Craig Smith calculou o custo de construir uma grande pirâmide nos dias de hoje em dinheiro atual, que seria cerca de 4 bilhões de dólares e levaria cerca de 4 anos, muito menos que os 23 anos estimados para construir a Grande Pirâmide. Embora a Grande Pirâmide fosse uma realização incrível, os egípcios também construíram outras 17 pirâmides importantes ao longo de 5 séculos, talvez o maior projeto de construção de todos os tempos. Quem realmente construiu as pirâmides tem sido um mistério. No início se acreditava que eram os escravos estrangeiros que eram forçados a trabalhar nelas, possivelmente os israelitas. Essa tese foi quebrada pelo Dr. Zahi Hawass. Ele descobriu as tumbas dos construtores das pirâmides e afirma que esses trabalhadores não eram escravos estrangeiros, mas egípcios nativos. Os trabalhadores das pirâmides eram bem organizados e bem alimentados, com roupas, comida e abrigo. Os egípcios acreditavam que as pirâmides eram túmulos dos faraós, mas também eram como máquinas gigantes projetadas para transformar os mortos em deuses. Os textos escritos nas pirâmides revelam que as pirâmides foram projetadas para ajudar o faraó a se tornar uma estrela após a morte e proteger o Egito dos perigos mortais. A teoria de Bauval sugere que as pirâmides foram projetadas com base em alinhamentos astronômicos, como as 3 pirâmides em Gizé, que se assemelham às estrelas do cinturão de Órion. Dentro da Grande Pirâmide, há 4 estreitos túneis chamados de eixos, que podem ter uma conexão astronômica significativa. Em 1993, uma equipe alemã descobriu uma segunda porta de calcário no eixo sul da Câmara da Rainha, sugerindo a possibilidade de uma câmara oculta. Já em 2002, outra equipe passou pela segunda porta de calcário e encontrou uma terceira porta de calcário, levando a especulações sobre uma possível câmara secreta. O Dr. Zahi Hawass planeja explorar essas portas de calcário em busca de possíveis câmaras secretas, acreditando que possam conter os restos mortais de Khufu, um dos maiores faraós. Posso concluir com esse vídeo que as pirâmides permanecem como uma das obras mais incríveis e brilhantes da humanidade, se não a mais brilhante se compararmos o tempo, ferramentas e os poucos recursos da época, além dos milhares de mistérios da sua história. E você? O que acha que está por trás desses mistérios das pirâmides? Será que existe uma ajuda não humana nessa construção? Ou era um povo muito avançado para a época?